Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. No programa de hoje, eu vou responder uma pergunta que apareceu em comentário no canal e na mesma semana eu vi num post de grupo de Facebook. Borderlines podem ser narcisistas? Vem comigo. Muito bem, como eu mencionei, essa é uma pergunta que apareceu em comentário do canal e em post de um grupo de borderlines no Facebook. Aliás, uma coisa que eu nunca mencionei aqui, a comunidade nos comentários é absolutamente fantástica. Vocês trazem perguntas, pessoas compartilham relatos, isso tudo ajuda muito o canal, porque ajuda a saber o que é assunto de interesse, quais são as dúvidas frequentes, então isso ajuda a nortear o caminho do canal para que eu saiba o que é interessante falar e eventualmente até sobre o que eu preciso pesquisar. Então, muito obrigado. Vocês realmente fazem parte disso daqui. Bom, vamos lá. Para responder essa pergunta, eu acho que é importante compreender o que é o tal do espectro narcisista. Às vezes muita coisa pode gerar confusão, porque são muitos jargões, muitas nomenclaturas, então pode ser um pouquinho difícil de acompanhar. Algumas coisas realmente se confundem. Narcisismo não é um transtorno. Transtorno de personalidade narcisista é um transtorno. Narcisismo é uma característica, um traço ou um conjunto de traços, que está compreendido naquilo que é chamado de espectro narcisista. Imagina que você tem uma régua que vai de 0 a 10. Então, dentro dela, você tem graus de narcisismo. E aqui no final, no setor final dela, está o que é chamado de narcisismo maligno. E é dentro dele que estão os transtornos do grupo B dos transtornos de personalidade: histriônico, borderline, narcisista e antissocial. O antissocial que é popularmente conhecido como psicopatia ou sociopatia. Então, por definição, todos esses transtornos são narcisistas por natureza. Vamos voltar um pouquinho para a base, para o meio da régua, para ajudar a compreender isso daqui. Nessa régua, nesse espectro narcisista, todos nós estamos compreendidos, mesmo quem não tem nenhum dos transtornos do grupo B. Então, esse setor aqui, que é o de narcisismo maligno, onde estão os transtornos do grupo B, quem está antes dele não tem nenhum desses transtornos, mas pode apresentar traços narcisistas, tende a apresentar. Veja, você tem, nos extremos da régua, na ponta você tem o grau mais alto de narcisismo que é possível, e na base você tem o menor grau de narcisismo que é possível. É aqui que você tem um dos 5 grandes traços da personalidade humana, o tal do Big Five. Eu já mencionei isso num vídeo anterior. É uma coisa que você pode facilmente pesquisar na internet, os 5 grandes ou Big Five. E um desses componentes, um desses traços é a amabilidade. Então, de um lado você tem a amabilidade e no outro você vai ter narcisismo no grau mais alto possível. E muita coisa no meio do caminho. Então, um indivíduo que é muito destacado em amabilidade, e portanto não é nem um pouquinho narcisista, ele é muito pouco ou nada autocentrado. Num primeiro momento, isso pode parecer uma característica muito nobre, muito digna. Mas ela vem com alguns problemas. O indivíduo que é amável demais e que não pensa em si o mínimo é uma pessoa que está muito sujeita a ser explorada. Quando você é minimamente autocentrado, quando você tem aquilo que alguns chamam de narcisismo saudável, você tem uma capacidade de pensar em si que é suficiente para você dizer: mas e eu? Suponha que você participa de um trabalho coletivo, um trabalho de grupo, artístico, que seja. Então, é entregue esse trabalho, cada um faz a sua parte, e na hora de se fazer a divisão dos lucros, dos rendimentos que são frutos desse trabalho, alguém fica com uma fatia maior do bolo e você não recebe a sua. Uma pessoa que é amável demais, que está sujeita a ser explorada, é a pessoa que vai dar de ombros e dizer: não, tudo bem, a vida é assim mesmo. Se você tem o mínimo de capacidade de pensar em si, ela já vai ser suficiente para você dizer: opa, mas espera um pouquinho, e eu? E a minha parte? Todo mundo trabalhou igual, logo todo mundo tem que receber igual. É esse narcisismo que é saudável. Quando você começa a caminhar mais por meio da régua, você vai encontrar um pouquinho mais de agressividade. Não é uma agressividade que necessariamente se manifesta na forma de violência, física ou verbal, seja lá o que for. Mas é aquela capacidade de, por exemplo, negociar um salário melhor. Imagine um indivíduo que tem uma excelente formação profissional, tem MBA, tem pós-graduação, fala 3 ou 4 idiomas, e aí ele vai pleitear uma vaga numa empresa. E o que estão oferecendo para ele de salários é alguma coisa que não é compatível com alguém que tem a formação que ele tem. Um indivíduo que tem essa agressividade um pouquinho maior
Ele vai bater o pé e falar assim: não, eu vou agregar para a empresa a minha contratação, os meus serviços vão trazer um aumento significativo de lucro. Logo, eu tenho que ganhar um salário melhor. Isso é agressividade. Saudável. Agora, quando você começa a caminhar mais para outra ponta da régua, aí é aqui que você começa a achar o tal do narcisismo maligno. É aqui que você já começa a entrar no setor onde estão os transtornos do grupo B. Como eu falei, histriônico, borderline, narcisista e antissocial. No post do grupo de portadores de borderline no Facebook, um dos comentários afirmava que borderlines não têm como ser narcisistas porque são transtornos opostos. Bom, eles estão no mesmo grupo. Eu não consigo muito ver como eles podem ser opostos. Inclusive, existe muita sobreposição de traços, existem muitas similaridades. E, entre os transtornos do grupo B, pode existir patologia co-ocorrente. Isso significa que um indivíduo pode ter traços de 2 ou mais transtornos em quantidade suficiente para ser elegível para 2 ou mais diagnósticos. Ou então, um indivíduo pode apresentar um padrão de grupo B. Grupo B não é um diagnóstico, mas o indivíduo apresenta um padrão de traços de todos os transtornos ou de múltiplos. Então, esse é um dos motivos pelos quais é tão difícil fechar diagnóstico. Muitas vezes um psicólogo, um psiquiatra pode não querer fechar o diagnóstico porque é muito difícil de distinguir, de discernir. Então, um dos caminhos pode ser tratar os sintomas que se apresentam. Por exemplo, o histriônico, o borderline e o narcisista, todos os três podem apresentar um quadro depressivo e abuso de substância. Essas são coisas que são tratáveis. Então, enquanto não se consegue fechar um diagnóstico certo, é perfeitamente possível tratar essas coisas, porque isso vai trazer muita melhora de qualidade de vida para o paciente. Como eu mencionei, eu não consigo ver como o narcisista e o borderline podem ser transtornos opostos, porque eles estão no mesmo grupo. É interessante compreender historicamente a origem disso que é chamado de grupo B, ou cluster B, como algumas pessoas chamam. Isso vem por causa da forma como os transtornos de personalidade foram organizados, agrupados, dentro do Manual de Diagnóstico de Psiquiatria. Isso são coisas que podem ir mudando com o tempo. O manual de diagnóstico está em constante evolução. Na última informação que eu tive, eram 10 transtornos de personalidade, e eles foram organizados no grupo A, grupo B e grupo C. Existe, por exemplo, atualmente um debate para se remover o transtorno histriônico do manual, porque existe tanta similaridade, tanta sobreposição de traços entre o histriônico e todos os outros 3 transtornos, que talvez não faça sentido existir a definição de um transtorno somente para isso. E é por causa dessas possibilidades de mudança que o manual de diagnóstico se chama DSM-5. Ele é popularmente conhecido como DSM-5 porque ele está na 5ª edição. Então, em algum momento, a Associação Americana de Psiquiatria vai emitir o DSM-6. E nele o histriônico pode não estar mais. Enfim, quando sair a gente vai saber. Portanto, no final das contas, borderlines podem sim ser narcisistas e essa combinação não é incomum. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe, se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima.